Atenção, você que tem coração fraco, esse mangá contém cenas fortes. Bom, ler uns mangá perturbadores é bom pra variar, mas esse aqui tá em outro nível. Os pais dele morreram em um acidente de carro e a única pessoa que restou da sua família foi sua irmã, que naturalmente puxou a mãe. O problema? Ela é uma completa psicopata. Nem mesmo Yunagasai equipada com machado é tão insana quanto essa daí. Parabéns, você morreu! Não, quero dizer, meus pêsames! Foi o que uma fada anunciou a um garoto que estava com uma reação confusa. Ela explicou que ele foi atropelado pelo caminhão Samar. E estranhamente, o garoto ficou aliviado ao saber disso. E então a fada contou sobre sua vida após a morte. Como ele não tinha cometido grandes erros nem recebido o amor das garotas, ele receberia um tratamento especial em sua próxima vida. Seus pais tinham sofrido um acidente de trânsito quando ele fez 18 anos. E por ter enfrentado tantos problemas, ele teria benefícios. Uma família rica, boa aparência, talentos extraordinários, a memória de sua vida passada, e seria um membro do Kazu Senpou-chan. Só o bigulinho que eu não vou poder te dar não, senão aí já ia ser demais. Tu vai ter um bigulinho na média. Porém, ele reencarnaria em outro mundo, não na Terra. Mas caso outras pessoas conhecidas reencarnassem no mesmo mundo ao qual ele vai, ele poderia se reencontrar com elas. O garoto então, muito agitado, perguntou sobre sua irmã, e a fada afirmou que ela também havia caído nas graças do caminhão Samar, e que reencarnaria no mesmo mundo que ele. Isso o deixou furioso, pois esperava finalmente se livrar daquela demônia. Só faltou bater na fada com o taco. Ele então tenta fugir, recusando a reencarnação. Porém, a água sobre ele tornou-se macia e ele começou a afundar. A fada, desesperada, pediu para ele se esconder e garantir que sua irmã nunca o encontrasse, prometendo protegê-lo até o fim. Ele perdeu a consciência e começou a ouvir o choro de um bebê. Uma garota vestida de empregada chamada Nali se aproximou. Sua visão estava turva, mas ele a viu limpando. Ele agora era Jack, um bebê da família Lierbe. Não demora para ele se tocar que tinha reencarnado. Jack, envergonhado, então foi levado por Anali para ser amamentado por sua nova mãe, Mateline Lierbe, e seu pai, Callum Lierbe. Callum, com ciúmes, fez um comentário vulgar sobre o bebê estar aproveitando o momento com Mateline, o que a deixou indignada. Ela respondeu Callum, temendo que Jack crescesse sendo como ele, um mulherengo safado. Mateline prometeu criar Jack de maneira decente e dar-lhe uma vida feliz. Jack refletiu que de fato essa era sua maior vontade, uma família bondosa e feliz. No entanto, no fundo, ele pensava que não era realmente filho deles, e talvez fosse um usurpador. Por isso, decidiu que corresponderia ao amor que recebia, e protegeria essa nova vida para não acabar como a anterior. Para que a sua irmã não o encontrasse, ele precisava se esconder, fugir e evitar se destacar. Ele acreditava que desde que agisse como uma pessoa comum e não usasse os conhecimentos de sua vida passada para prosperar ou virar herói, ela não o localizaria. Mas sabia que sua irmã era tudo menos comum e que poderia recorrer a estratégias extremas. 3 semanas depois, Jack estava voando no ar, sem entender o que estava acontecendo, enquanto a empregada corria, gritando seu nome. A Nelly então vai chamar sua mãe. Seus pais, ao invés de se preocuparem com Jack por chamar atenção, estavam em êxtase. Era impressionante que seu filho já demonstrasse uma manifestação das artes espirituais em idade tão jovem. O pai dele, que havia mostrado esse dom aos 4 anos, explicou que era extremamente raro uma criança apresentar isso logo após o nascimento. Ele então preparou um discurso para lhe ensinar. Dentro de seus corpos existem fragmentos espirituais que sempre estiveram ali, desde a infância, e graças a eles, Jack era capaz de flutuar. Todos possuem esses fragmentos, mas sem dúvidas, Jack era especial. O pai decidiu fazer o máximo para aperfeiçoar o talento do filho e utilizá-lo para o bem. Vamos utilizar bem esse talento e ir atrás das gostosas. Jack, determinado com suas pequeninas mãos, prometeu usar seu poder para proteger a todos de sua irmã. Só quero ver que raios de diabo é essa irmã do cara. Certeza que essa é da seita Axis. Ele começou a ser educado por Anneli,
com livros como a Gênese do Rei dos Espíritos, que contava sobre o rei dotado de sabedoria incomparável e portador do Anel dos Deuses. O cara ganhou uma waifu maid que eu tô até com ciúmes, não vou mentir. Não cobiçais a maid do próximo. O rei do Anel dos Deuses foi derrubado por espíritos que, embora iguais por natureza, diferiam em suas forças. O livro descrevia um tempo em que o mundo era apenas um vazio, até o rei abrir uma porta e ouvir o som das ondas. Essa foi a primeira criação. Então ele lançou o anel no vazio e a água se espalhou, formando um oceano. A segunda criação. A terceira criação foi a dos espíritos, que seguravam as cordas invisíveis da terra, do céu, da água, do vento e de todas as coisas, estabelecendo as leis do mundo abaixo. A empregada explicou que os espíritos são a essência do mundo, fundamentais para o cotidiano. Ah não, vai se fuder, mano. Matar esse passarinho, calma aí. Com um movimento de dedo, ela acendeu uma chama para cozinhar. A humanidade sempre usou o poder dos espíritos para sustentar a vida. E isso já acontecia há milênios. Existem 72 espíritos ao todo, assim como 72 artes espirituais, além de várias raças como goblins e anões. Cada espírito habita o corpo de uma pessoa. E o espírito de Jack se chamava Andres Luz, dono do poder das asas da isenção, capazes de tornar tudo o que ele toca sem peso. Então ela o abraça, dizendo para ele não sair tornando as coisas leves de maneira descuidada. Em seguida, conta que, segundo a lenda, no passado não havia distinção entre o céu e a terra. Todos podiam caminhar livremente entre os lugares e compartilhar suas histórias. Porém, o choque de idiomas, ideias e crenças acabou impedindo a convivência harmônica. Preocupado, Andres Luz usou correntes invisíveis para prender os humanos à terra. Um dia, enquanto brincava com seus brinquedos, Jack percebeu algo. Correntes invisíveis envolviam seu brinquedo. Surpreso por vê-las de forma diferente dos 5 sentidos, ele tocou nelas e libertou o brinquedo da gravidade. Ele ficou curioso, havia algo lá, mas também parecia que não. Com um toque, o brinquedo disparou em alta velocidade, quicando para todos os lados. A empregada que entrou no quarto para trazer roupas acabou sendo atingida pelo brinquedo voador. Tá maluco, desgraçado? Cegou nossa maid? No entanto, ela não sentiu dor nem sofreu danos. Graças a Deus, nossa maid permanece intacta. Que os deuses sejam louvados. Isso significava que os objetos flutuantes não causavam nem recebiam ferimentos. Depois, ela colocou Jack em uma cesta e saiu para fazer compras. O pequeno Jack viu isso como uma chance de realizar testes. Ele tentou cortar uma maçã flutuante com uma faca, sem sucesso. No entanto, o fogo afetava a panela flutuante. Resumindo, quando Jack flutua, ele é praticamente imune a lesões, exceto por fogo. O que restava testar era o impacto dos ataques. Ele percebeu que objetos flutuantes não causavam dano porque precisavam de peso no momento do impacto. Por exemplo, quando o brinquedo atingiu Annalie e caiu no chão, foi porque Jack perdeu a concentração. De volta ao quarto, Jack usou sua habilidade em outros brinquedos, tentando descobrir como segurar essas coisas flutuantes, e se havia limites para o que ele poderia controlar. De repente, seu pai entra no quarto, impressionado com a forma como Jack já conseguiu usar sua habilidade. Ele o elogia. Jack pensa que estava prestes a quebrar o recorde, mas foi interrompido. Mesmo vivendo tranquilamente com sua família, ele ainda se preocupa com a possibilidade de sua irmã aparecer e destruir tudo. Anos atrás, seus pais morreram quando ele terminou o ensino médio. Desde então, ele viveu apenas com sua irmã mais nova. Apesar disso, ele era aterrorizado por ela. Mesmo quando ela cozinhava e mostrava afeição, sua existência estava no total controle dela. Em um de seus jogos cruéis, ela o alimentava diretamente da boca dela para a dele, perguntando com um sorriso perverso se o ensopado de vegetais misturado com sua estava gostoso. Credo, creio em Deus Pai. Jack começa a vomitar, o que a fazia questionar como ele podia desperdiçar comida assim, decretando que esse comportamento merecia uma punição. Ele tentava resistir, mas sua irmã o silenciava com ameaças.
Em outro momento aterrorizante, ela arrastou uma garota pelos cabelos, com a boca amordaçada e o corpo amarrado. Lágrimas escorriam dos olhos da garota, enquanto ela trocava um olhar desesperado com Jack. A irmã se ajoelhou diante da garota, que era Kaitsu, a gerente do clube que o irmão frequentava. Com frieza, a irmã revelou que tinha observado no dia 27 de julho do ano passado, às 13h43:32. Durante 24 segundos, Kaitsu teria, segundo ela, olhado para Jack de forma imprópria. A garota tenta negar, mas antes que pudesse ser libertada, a irmã dele desequipa os dedos da menina, afirmando que mentir era proibido. Rapaz, me pegou despreparado. A garota gritava de dor, enquanto a irmã declarava que só ela podia amar seu querido Onitia. Esse mangá já tá tão creepy que tá difícil pra fazer piada. Qualquer coisa que eu penso, tenho certeza que vou ser cancelado. Mesmo assim, Kaitsu ousou se apaixonar por ele. Por que teve que cometer um pecado assim? A irmã perguntou, aproximando um saca-rolhas dos olhos da garota. Seus olhos bonitos fizeram você pensar que tinha o direito de olhar para ele assim? Então eu os tirarei. Jack até tenta fazê-la parar, mas ele já sabia que era inútil tentar detê-la. Ela já havia afastado ou eliminado todos os seus amigos. Não havia o que fazer. E bom, resumindo a situação, até um cego pode dizer que isso não acabou bem. Trocadilho. Eu vou pro inferno. E eu vou pular umas paradas aqui porque são cenas impactantes demais. Podemos dizer que essa menina é um perigo para a raça humana inteira. Kaitsu gritava enquanto cai ao chão. A irmã então se vira para Jack, elogiando-o por ser obediente e promete não ferir mais ninguém de seus amigos. Afinal, tudo o que ela queria era passar tempo de qualidade com ele. Rapaz, ultimamente eu tenho pego uns mangá que meu amigo daqui é direto rezar um Pai Nosso. As coisas pioram. Jack começou a se perguntar quantas pessoas ela já havia eliminado na sua frente. E a decoração da casa da menina se resume a parte de legos humanos espalhados por toda a parte, com uns detalhes de vermelho em toda a parte. Ele perdeu a conta após a quinta, mas carregava parte da culpa por nunca conseguir detê-la. E assim, ela vai até o fim, com ele, digamos assim. Meu amigo, eu sinto saudade de quando o máximo que a maluca fazia era invadir minha casa e roubar minhas cuecas e me apagar com taser. Eu tava gostando da lore desse mundo, mas é tão sinistra a parada que eu acho que eu vou dropar. Durante 5 anos, ninguém veio salvá-lo. Um dia, ele tentou escapar. Para sua surpresa, a porta estava aberta. Ele correu, rindo freneticamente, enquanto repetia em voz alta: "Escapei! Viva! Finalmente escapei!" Mas sua alegria foi interrompida por uma voz familiar. Sua irmã o esperava do lado de fora. Ele congelou enquanto ela exigia que ele voltasse para casa. Mas sua vontade de lutar era alimentada pela sensação de impotência acumulada. E enquanto isso acontecia, um caminhão aparece ao fundo. Em um ato desesperado, Jack correu contra ela, empurrando para pegar uma carona no caminhão Samar. Ela parece ficar surpresa com a atitude dele, porém, no último instante, ela o agarra e o puxou para passear de caminhão com ela, dizendo que ficarão juntos para sempre. No início, o Prota se desespera, mas logo sente um alívio, considerando como as coisas poderiam ter acabado. E os dois vão juntos de caminhão Samar. Olha, eu só quero saber como que esses detalhezinhos da irmã dele não estavam na porcaria do relatório daquela fada estúpida. Hoje é o primeiro aniversário de Jack em sua nova vida. Sua família celebra com alegria enquanto ele come bolo, sujando todo o rosto. A empregada limpa-o gentilmente e os pais comentam como ela tem cuidado dele com carinho ao longo do último ano. A mãe sugere que ela tire um tempo para visitar seus próprios pais, mas a empregada agradece, dizendo que cuidar de Jack não é difícil. Para ela, ele é alguém que é muito precioso para ela. O pai brinca, dizendo que o filho já está conquistando mulheres, enquanto a mãe teme que ele só faça garotas chorarem no futuro. E a empregada promete ficar de olho nele. O Prota parece muito feliz com aquela vida,
Cara, esse mangá tinha tudo pra ser bom, se não fosse por achar uns dedos e olhos desequipados embaixo do tapete e outras coisas que eu não posso nem falar em voz alta. No dia seguinte, a empregada pega Jack para dar um passeio e cutuca suas bochechas, perguntando se ele estava animado para ver a floresta. Enquanto a empregada passeava com Jack, ela se dirigiu a ele diretamente e começou a falar. Amanhã, eles passarão o dia com a família dela, já que faz muito tempo desde que ela os viu. Jack então coloca sua mão na bochecha dela, e ela fica impressionada com a tentativa dele de confortá-la. Ela promete que tudo ficará bem, e que eles sempre estarão juntos. Mais tarde, enquanto continuavam o passeio, Jack fica cansado, e a empregada começa a cantarolar uma música para ele, o que faz Jack se perguntar aonde já ouviu essa melodia. Ele se lembra de quando vivia com seus pais e sua irmã. Ela costumava cantarolar essa mesma canção quando estava de bom humor. Perdemos, família. Ele pergunta a sua irmã que música é essa, e ela responde que se chama 10.000 Pés nos Alpes, embora a letra seja original. Ele questiona como pode haver letra se ela está apenas cantarolando, e ela diz que cantará a letra para ele mais tarde. Enquanto os dois viviam juntos, ela revela que estava prestes a eliminar seu adversário, também chamado de amigo do prota, enquanto cantava sua música favorita. Jack acorda suando frio e sem entender onde está. O lugar parece diferente do caminho usual que costumam percorrer. A empregada canta: "Se este lugar é onde devemos ir, irmãos, eu mostrarei amor." Neste momento, Jack, mesmo que queira negar a realidade, percebe a terrível verdade. A empregada é na verdade sua irmã. Putz, mano, perdemos nossa meia de futura mãe dos meus filhos. Minha vida inteira foi uma mentira. Só me resta agora quitar da partida. Faz muito tempo desde que ela viu sua família. Ela pergunta se ele está acordado, feliz por finalmente se reencontrarem. Já faz 15 anos, não é? Putz, tinha que juntar um squad e explodir essa menina. É isso, não esquece do like e do comentário para me ajudar a não passar fome. E obrigado aos membros que apoiam essa degeneração. Acho que essa história não vai durar muito tempo não. Só há duas possibilidades, morte ou cativeiro. Capítulo 2. A luta pela sobrevivência fica para outro dia. A reação de Jack confirma suas suspeitas. Ele é seu irmão. Mesmo com o nome e aparência alterados, ela o reconheceu. Irritada, ela o repreende, perguntando por que ele ainda a trata como uma criança. Jack percebe que o senso comum não se aplica a ela, e que até mesmo o Deus lhe havia dito para fugir dessa monstra. Ela afirma que sempre esteve ao lado dele, na saúde e na doença, em dias chuvosos e ventosos. Por isso, independente de onde ele corra ou se esconda, ela o encontrará. Ela diz que ele pode tirar sua soneca da tarde, pois ao acordar, estará em sua nova casa com ela. Desta vez, ninguém ficará no caminho deles. E ela deseja viver pacificamente ao seu lado. Em meio a um discurso delirante, ela divaga: "Meus sonhos estão transbordando. Que tipo de irmão mais velho você será? Alguém fofo, forte e musculoso? Se possível, eu gostaria de um Onitian precioso com um pouco mais de músculos. Não consigo parar de imaginar, mas um irmão pequeno e adorável também seria maravilhoso. Ah, nossa vida passada, só conseguimos preencher 5 cadernos com nossas ideias. Nesta vamos preencher 3.000. Eu e o meu Onitian sempre estaremos juntos em casa. Só nós dois." Ela continua insinuando sobre ter filhos, mas se desculpa logo depois, dizendo que tudo ficará bem, desde que fiquem juntos para sempre. Em seguida, ela começa a repetir freneticamente: "Nissan, não me deixe sozinha. Eu não ficarei sozinha. Sozinha. Eu tô num caminho meio ruim. A cada mangá que eu pego, a gente bate um novo recorde de loucura. Já tô passando da fase de ficar preocupado.
Jack lembra de sua família e, em um ato desesperado, ele usa sua magia, as asas do desertor, para se prender ao chão e escapar. A explicação da magia dele tá no primeiro vídeo, vê aí na descrição. Aproveitando, um salve para os membros que estão assistindo a essa porcaria com acesso antecipado. Aos demais, saiba que seu like e comentário me ajuda demais. Muito obrigado. E lá vai nosso prota, rumo à liberdade. Até mais, vadia! Sua irmã furiosa diz que já sabia que ele faria isso e reclama que ele não entende o que ela fala. Exausto, ele pondera suas opções e conclui que, assim como em sua vida anterior, precisa enfrentá-la. Não importa para onde ele fuja, se não a derrotar aqui, será impossível escapar. Pois mesmo como adulto, ele nunca conseguiu sequer tocá-la. Ele se pergunta o que poderia conseguir fazer agora com esse corpo infantil. Ele tenta se levantar e percebe que ainda não tomou a decisão de usar as asas do deserto, já que prometeu proteger todos que o acolheram. Não importa o que precisasse dar ou tirar. Agora ele está envolvido em uma luta com ela. Ele não permitirá que ela tire sua vida ou a das pessoas que mais importam para ele outra vez. Quando ela o chama novamente, ele sente que precisa decidir o que fazer com o poder que possui, jogar ou soltar algo. Ele considera lançá-la ao ar e deixá-la desacordada depois disso. Ela continua chamando e o pressionando, dizendo para ele aparecer logo. Então, usando o fogo do anel, lá ele, ela queima uma árvore e exige que ele responda, dizendo que não vai parar até conseguir o que quer. Ela usa sua arte espiritual do tipo fogo, chamada Primeira Luz do Amanhecer, para incendiar todas as árvores ao seu redor. Ela ameaça destruir tudo se ele não se render rapidamente. Jack percebe que não pode fugir para o céu por causa da fumaça. Ela ameaça queimar a mansão e pergunta se ele realmente acha que pode continuar se escondendo. Jack tenta entender a situação. Ele acreditava que a Nelly apenas produzia pequenas chamas com sua arte espiritual, como na ponta de um dedo. Mas como garantir que isso não o atingiria? Lembrando que o fogo é a fraqueza de sua habilidade de gravidade. Ele flutua e toca uma pedra, usando seu poder para fazê-la levitar, enquanto se prepara para usá-la contra sua irmã. Antes que a pedra o atinja, ela percebe o ataque e o detém. Então Jack flutua mais alto, enquanto ela avança em sua direção. Ele se pergunta se a Nelly também pode usar as asas do desertor, mas descarta a ideia, lembrando que cada pessoa só pode usar uma única arte espiritual. Mesmo assim, ele fica inquieto com o que está acontecendo. Enquanto flutua, sente-se preso, incapaz de se mover. Ela o provoca, dizendo que está feliz por ele estar brincando de esconde-esconde com ela, como se quisesse provar algo. Então Jack percebe algo. Os dedos de Nelly estavam amarrados ao que parecia ser alguns fios, e isso estava bloqueando a pedra. E foram esses fios que desviaram o ataque. Ela afirma que o destino os uniu, mas Jack se esforça para escapar de sua armadilha. Ele percebe que a primeira luz do amanhecer faz mais do que apenas criar fogo. É uma arte espiritual altamente inflamável, como gasolina. O corpo dela foi adaptado para isso. Ela usa seu cabelo espalhado pela floresta como combustível, acendendo-o como fósforo para incendiar árvores à distância. Então ela o alcança e corta seu cabelo que o prendia. Ah, esses fios são o cabelo dela. Achei que a tradução estava errada. Jack reconhece que foi descoberto e não pode escapar. No entanto, ele percebe que não está limitado a afetar apenas objetos materiais. Então, de repente, surge um vento e ela se surpreende com a rajada repentina. Ele usou as asas do desertor para roubar o peso do ar aquecido ao redor dela. Ao tocar as partículas de ar, Jack as tornou sem peso, causando uma mudança na pressão e condensando o ar, resultando em uma explosão de vento. Ele agora entende como usar isso contra ela e permitir que ela enfrente o próprio fogo que controla. Jack começa a flutuar para longe, enquanto ela sente um calorzinho de leve. Porém, em vez de recuar, ela remove a própria mão e usa a explosão gerada para impulsioná-la na direção de Jack e consegue alcançá-lo.
mesmo mutilada, ela ainda parece cheia de vitalidade. Ela o agarra novamente e comenta com ironia que a sua aparência tão bonita foi arruinada, mas que tudo bem. Jack sente ânsia de vômito enquanto ela o chama, pedindo que ele lhe dê seu amor, apesar de sua aparência atual. Ela ainda está grata por ter seu irmão ao seu lado, apesar de tudo, e que seu amor por ele permanece inabalável. Jack de alguma forma acredita que deve aliviar o fardo dela. Tudo o que precisa fazer é lançá-la para o alto e deixá-la cair. Ainda assim, Jack sente medo dela, mesmo quando ela o chama usando aquele rosto assustador. Ele se lembra das correntes que o prenderam por 5 anos, durante os quais aquele demônio atormentou sua alma. Ele começa a perder as esperanças de escapar. Ela o encontrou mesmo após sua reencarnação em um mundo diferente. Ela então o chama de travesso e pede que ele espere enquanto ela se prepara. Nada mudou, exatamente como antes, quando seus braços e pernas estavam acorrentados. É como reviver o momento em que viu seus amigos serem destruídos, sem ele poder se mover enquanto isso acontecia. O terror dela o paralisa e ele desiste de resistir. Nada mudou. Ele foi reencarnado, mas sua situação continua a mesma. Jack tenta desesperadamente lutar. Por 3 meses ele treinou, mas para quê? Ele suportou tanto, mas a que custo? Ele se pergunta se era realmente sua intenção impedir que essas coisas acontecessem no futuro. O terror invisível que o prendeu por anos parece inabalável, mas dessa vez Jack acredita que ele pode usar ambas as mãos para romper essas correntes. De repente, ele fica surpreso ao ver algumas folhas flutuando no céu. Seu corpo começa a absorver um poder que lhe dá força para se libertar. Quando sua irmã percebe que ele ainda está preso, ela fica curiosa sobre o que está acontecendo. Algo começa a descer do céu. Aquilo não é uma arte espiritual comum, diz ela. Parece que esse poder é suficiente para governar o mundo. Ela se pergunta se seu irmão é de fato um verdadeiro ninho espiritual. O que ele possui é diferente dos espíritos comuns, que a maioria das pessoas neste mundo detém. Aqueles que possuem esse tipo de espírito original têm um poder que não parece ser deste mundo. Existem 72 indivíduos que possuem um desses 72 espíritos originais. Um desses espíritos agora está diante de Jack, chamados de ninhos espirituais. Eles são a fonte de um poder incomparável. Tipo assim, cada pessoa tem acesso ao poder de um dos 72 espíritos, mas no caso dele é como se ele carregasse a reencarnação do espírito original. Um gigantesco pássaro com asas do desertor aparece, representando a liberdade. Sir Andrews Luz, o 65º dos espíritos originais. A irmã de Jack está impressionada e comenta que ele realmente merece ser o homem que ela ama. Ela proclama que o mundo inteiro se curvará diante dele, declarando seu irmão como a pessoa mais grandiosa do cosmos. Agora morra, vadia! O enorme falcão avança em direção a ela, liberando a terra que flutuava sobre ela. Carai, queria dizer nada não, mas o menino tá apelão demais. Jack questiona se esse ataque foi o suficiente para acabar com ela. Porém, ele se lembra da chuva, mas ao olhar para cima, percebe que não é chuva comum, é o sangue de sua irmã caindo do céu. Ela então sacrifica seu pé para outra vez alcançá-lo. Ela faz tipo o zumbi lá de Undead Unlucky, só que no caso dela não regenera, é uma dose só. Ela novamente o agarra, afirmando que ela e seu irmão nunca estarão separados novamente. Jack fica chocado com o comportamento insano da menina. Tem que chamar o ADM, a irmã desse cara também tá de hack. Ela detonou sua própria perna direita e usou a energia liberada para voar até ele. Ela gastou toda a energia restante para não ser derrotada, atravessando a fumaça e o interceptando no ar. Jack percebe que retirar o peso dela não a fará cair mais rápido do que a força emanada de sua perna. Seu corpo infantil não suportaria a pressão do ar, sendo empurrado para tal altura. Mesmo que ele pudesse tornar o ar sem peso para criar ventos que o impulsionassem novamente,
Ele acredita que o rio é o único lugar onde pode derrotar alguém que usa fogo como ela. Então ele decide deixá-la abraçá-lo, até que ambos caiam no chão. Pra mim, só o motivo de sobreviver a essa queda já era motivo para ADM da Ban. Jack começa a tossir água ao sair do rio. Seu corpo está exaurido e ele sabe que não pode continuar lutando desse jeito. Agora ele se encontra no topo de uma pequena colina, ouvindo a voz de sua irmã, que diz saber o que ele está planejando e decide usar isso contra ele. Ela comenta sobre como foi difícil para ele cair na cachoeira para diminuir seu poder de fogo e o elogia por essa jogada, dizendo que foi realmente admirável. No entanto, essa não é a única explicação. Seria impossível para ele escapar sem usar os braços e pernas. Ele vai fazer ela desaparecer dessa vez de qualquer maneira. Jack então a ataca com uma rocha que estava próxima a ele. A maneira como o ataque vem é inesperado, indo direto para o rosto dela. Enquanto gritava "Checkmate, vadia!", ela diz que não era isso que tinha em mente, e com apenas sua saliva, ela destrói a rocha. Jack fica horrorizado, não conseguindo acreditar que ela acabou de destruir a pedra com sua saliva. Ela o chama de irmão ruim por obrigá-la a cuspir na frente dele, como se ela já não tivesse feito isso antes. A única diferença é que na época a saliva dela não era da Al-Qaeda. Ela se pergunta como ela manterá sua aparência feminina na frente dele agora. Então ela se aproxima da cachoeira e chama por Jack. Rapaz, a menina tá só o pó. Ela diz que ele é um irmão maravilhoso e que o ama profundamente, sendo capaz de amá-lo dessa forma, por causa de tudo o que fizeram juntos. Seu amor por ele é incontrolável, até mesmo diante de coisas como linhagem de sangue. Por essa razão, ela vai prevalecer, sem perceber que algumas gotas de água ainda estavam suspensas no ar. Quando ela olha para cima, ela fica aterrorizada, se perguntando se Jack havia levado o peso da cachoeira consigo. Enquanto ela falava, ele notou que ela finalmente havia percebido o que ele estava fazendo. Jack vinha gradualmente removendo o peso da água da cachoeira, algo que não passaria desapercebido, pois a água continuava a cair de lá. Se ela tivesse percebido mais cedo, já seria tarde demais. O objetivo do ataque com a rocha, que parecia fisicamente ineficaz, era na verdade dar-lhe a impressão de que ele estava no fim e só poderia flutuar objetos. Mas Jack já tinha o suficiente. Embora fosse pura coincidência que ele tivesse o corpo de um ninho espiritual, era um milagre ele ter pensado em uma estratégia enquanto estava nesse estado. Essas seriam as últimas etapas dela, e Jack preparou pessoalmente a guilhotina para ela, a qual ela encontraria agora. Ele vai lhe ensinar uma lição que ela nunca esquecerá. Então, usando o peso de toneladas de água, Jack ativa as asas do desertor e segura o dedo dela. Ela não pode mais escapar disso. Ele pode não perdoar o que ela fez, mas ela ainda é sua irmã. Depois de recordar tudo, ele fez um gesto com 3 dedos, sinalizando 3 segundos. Ele a perdoará se ela conseguir convencê-lo nesses 3 segundos. Então, fingindo chorar, ela chama por ele e declara que sempre o amou verdadeiramente, que quer ficar ao seu lado para sempre. Por essa razão, ela diz que neste mundo e neste universo, tudo o que ela quer é ele. 2 dedos, 2 segundos. Para ele, agora faz sentido. Ela não se importava mais com a linhagem de sangue, as leis do bom senso ou até mesmo os sentimentos dele, porque ela o amava. E a razão de todos ao seu redor serem inimigos era por causa desse amor amaldiçoado. Ela foi a causa de todas as eliminações trágicas, e ninguém sequer percebeu porque foram eliminados. Então Jack toca sua testa, enquanto ela ainda delirava, falando que o amava. Tudo foi por causa dela, o demônio que tinha um rosto humano. Ela começa a flutuar, sorrindo e rindo novamente. E com um sorriso, ela lhe diz que o amava, antes de cair no rio. Não vou nem mostrar aqui como ela ficou, mas posso dizer que agora eu acho que ela foi de arrasta. Se ela sobreviver a isso, meu Deus amado. Ele mal consegue acreditar que conseguiu. Superou aquela criatura demoníaca chamada sua irmã. Mas agora ele questiona o porquê de suas lágrimas.
Nesse momento, as pessoas da mansão e seus pais aparecem à procura dele. Porra, tão atrasado, hein? O fato de que tudo enfim acabou o faz sentir aliviado. Ele agora pode viver sua vida, dessa vez por suas próprias regras. A cena corta, e no palco, uma garota dança. Suas palavras começam com "ops". Ela foi apagada enquanto dava uma risadinha silenciosa. Ela pensa que ele é realmente incrível, mesmo sendo um bebê. Ela abaixa completamente a guarda, totalmente encantada, e diz sem mais nem menos: finalmente, após todos aqueles anos, podendo finalmente conversar com ele. Se passaram 20 anos. Ela diz que foi realmente incrível, algo indescritível, mesmo se mordesse o dedo e escrevesse com sua tinta. Ela experimentou isso ao ver seu irmão, mas agora, depois de ter partido, ela não sabe o que fazer. Disse que o sucesso vem após a falha. Ela precisava agir com mais cautela e planejar melhor da próxima vez. Aqueles que testemunharam sua performance ficaram surpresos com isso. Ela continua dizendo que adora seu irmão inocente, mas vai além com palavras mais ameaçadoras. Com um sorriso que divide seu rosto, deixa uma mensagem para você, querido espectador. O jogo está só começando. Ela verá você na próxima vida. E com isso, se despede. Capítulo 4. Causa e efeito. Uma garota pergunta o nome da irmã de Nissan quando um irmão apareceu para ver os parentes. Tímida, ela se esconde atrás dele. A garota então sussurra para Nissan o que ela havia perguntado. O fato de sua irmã ter se apresentado a outra garota foi algo incomum para Nissan. Rindo suavemente, a outra garota diz que foi bom conhecer a irmã de Nissan. Nesse encontro, a garota decidiu se apresentar, mas antes que possamos saber seu nome, a cena é cortada. Jack cresceu um pouco, agora ele está deitado, aproveitando a sombra para curtir o sol. Está claro que ele está gostando do clima atual, embora nunca se acostume a não ouvir uma única cigarra, mesmo no verão. Então ele se levanta. Agora, Jack Lierbe está completando 7 anos. Ele se tornou Jack após ser reencarnado neste mundo há 7 anos. Trabalhou duro todos os dias para dominar o poder que a deusa lhe deu, as asas da liberdade. Agora ele quer saltar alto. Sua habilidade é flutuar e não voar. Ele seria levado pelo vento se o usasse apenas para flutuar, mas não o impulsionaria. No entanto, se o vento que o toca também estivesse flutuando, ele poderia usá-lo. Com essa ideia, ele foi capaz de saltar rapidamente para o ar e usar o vento como um ponto de apoio. Se ele conseguir fazer com que apenas o vento abaixo de seu pé não flutue, será mais fácil, mas não é tão simples assim. A taxa de sucesso dele agora é de apenas 2 saltos. Crianças de 10 anos são prodígios, de 15 são gênios, e aos 20 já se espera que sejam experientes nas artes espirituais. Ele deve ser talentoso, porque aos 7 já consegue fazer isso. Ele se pergunta se essa é a razão do tratamento especial da deusa no momento de sua reencarnação. Seu próximo objetivo é ser aceito na Academia Real da capital, que é composto por usuários de artes espirituais. Usuários de todo o país viajam até a escola para aprimorar e expandir suas habilidades. Sua graduação na academia, sem dúvidas, lhe conferirá grande influência, o que será importante ao herdar os territórios de seu pai no futuro. Ele tem se exercitado bastante, na esperança de receber uma carta de recomendação para ser admitido. Quando seu pai o chama, um homem está rindo e elogia Jack por suas maneiras. O nome do homem é Cheryl Posford, presidente da empresa Pos. Ele se sente encorajado ao ver uma criança que realmente valoriza os adultos. Ele comenta sobre como Jack foi bem criado por seus pais, e o pai de Jack responde que ele sempre foi respeitoso, então eles não são responsáveis pelas ações dele. Quando Sharon pergunta se esse é o caso, ele menciona sua filha Fine,
que tem a mesma idade de Jack, mas é uma menina levada que nunca presta atenção. Ele ia apresentá-la, já que ela tinha vindo com ele naquele dia, mas fala que assim que ele olhou para o lado, ela desapareceu. Ele diz que só espera que ela fique fora de problemas. Então Jack diz que vai procurá-la, e Sharon responde que isso seria ótimo, rindo, dizendo que talvez Jack tenha uma boa influência sobre ela. Enquanto anda procurando por ela, se pergunta aonde exatamente poderia procurar. Talvez devesse perguntar aos empregados se a viram. Quando percebe que ela não está na mansão, começa a pensar que talvez tenha saído. Então, ao sair de casa, ele vê alguns visitantes. E nesse momento, sua mãe aparece, dizendo que ouviu um boato de que ele estava tentando encontrar a jovem da família Poss. Em resposta, Jack confirma que sim, mas que saiu para procurá-la porque não conseguiu encontrá-la dentro da mansão. Então sua mãe pede para ele tomar cuidado e não ir muito longe. E com educação ele confirma seu pedido. Jack percebe que sua mãe raramente recebe visitas e se pergunta como ela conheceu essas pessoas. Ao se aproximar dos guardas, ele vê um coelho e entra no jardim. Ele se pergunta de onde ele veio e ao examinar um buraco na cerca, pensa que talvez seja por ali que ela tenha ido. Ele continua procurando por ela e ao olhar para cima, vê uma garota caindo da árvore. Jack rapidamente usa suas asas da liberdade. A garota flutua no ar e parece surpresa. Ela acha incrível estar flutuando e se pergunta como ele fez aquilo. Jack pede para ela não se mover muito e explica que é apenas sua arte espiritual. Ela bate a cabeça e se machuca. Então Jack pergunta se ela está bem e ela diz que sim. A garota é Finelly Posford, filha do presidente da empresa Posford. Jack pergunta se o nome dela é Filene e ela fica um pouco confusa, perguntando como ele sabe seu nome. Jack conta que é um descendente da família Library e que ela não estava na mansão, por isso foi procurá-la. Jack observa que é arriscado ela estar na floresta sozinha e pergunta por que ela saiu assim. Então ela se levanta rapidamente e pensa por um momento e percebe um grande campo. Então diz a Jack que eles deveriam brincar juntos, mas Jack responde que precisa voltar à mansão e recusa a oferta. Então Fanny o provoca, incentivando-os a ir, e ele é puxado para longe antes de conseguir terminar sua frase, sentindo o vento com seus cabelos. Quando ela se vira para ele, pergunta seu nome. Então caminham juntos. Ela canta o nome dele e Jack se pergunta como deve chamá-la. Ela responde que Phil está bom. Jack pergunta se pode voltar para a mansão depois de brincarem um pouco. Ele tentou impedir Fanny, que estava correndo atrás de uma mosca, mas logo ela caiu. Quando Jack se aproximou para verificar, encontrou uma garota deitada. Ele ficou surpreso ao descobrir um corpo. Fanny pergunta sobre a sobrevivência da garota, e Jack decidiu verificar o pulso dela, fazendo com que a garota começasse a se mover. Para surpresa dele, era uma elfa. Fanny grita de medo, e Jack a aconselhou a não fugir. Nesse momento, a elfa disse que estava com fome. Ela tentou se levantar, mas caiu sobre Jack, deixando seu rosto praticamente todo preenchido. E Jack fica lá, só apreciando a paisagem. Ele percebeu que por mais que ele estivesse gostando da paisagem, o dia estava quente demais para ela ficar em cima dele. Então Jack decide levantar a peituda elfa e alimentá-la na mansão. Enquanto todos observam, ela devorou uma grande porção de comida. Filho, que animalzinho curioso esse que você trouxe para casa hoje? Depois de acabar com a geladeira da família do cara, a elfa fala que estava delicioso. Segundo Fanny, a elfa era uma grande comedora. A mulher comentou que nada do que ela comeu poderia ser considerado um café da manhã. Quando Jack e Filene foram questionados pela mãe de Jack sobre o que havia acontecido, eles contaram que encontraram esse animalzinho desmaiado na floresta. Olha mãe, podemos ficar com ele, olha como ele é fofinho. Ele come bastante, mas tem uns peitão também, tem que levar em consideração isso. A elfa então se apresentou como Raquel. Ela conta que há algum tempo ela partiu de sua casa para uma jornada, mas não considerou que poderia ficar sem comida. Já eu acho que ela tá muito bem alimentada e com uma grande saúde. E Fanny quis saber o motivo da viagem. Então Raquel explicou que estava tentando reunir artes espirituais. Callum se perguntou o que ela queria dizer com isso.
Raquel disse que seria mais fácil se mostrasse a eles. Então ela usa as mãos do oceano e a luz da alvorada. Kalon respondeu que era impossível ela usar mais de 2 artes espirituais ao mesmo tempo. Putz, em 4 capítulos os caras já estão burlando as regras. Jack ficou surpreso, mas Raquel afirmou que conseguia, devido ao seu planner artístico da vontade de Deus. A arte dos grandes espíritos, os Pax, que governa o roubo. Kalon então pergunta se isso significava que suas artes espirituais permitiam que ela se apropriasse das artes de outras pessoas. E Raquel confirmou, explicando que ela conseguia imitar as artes, mas o proprietário original ainda poderia acessá-las. Jack ficou boquiaberto e refletiu sobre a natureza dessa habilidade. Ela conseguia replicar as artes espirituais após reconhecê-las e ver o praticante original usando-as. No entanto, ela só conseguia usar 2 formas de arte ao mesmo tempo, mas disse que isso era um truque completo e perguntou se isso não era semelhante ao treinamento de aprendizes, como um mestre ensina seus discípulos. Ela sugeriu que estava se referindo ao roubo. Raquel explicou que pensou que se tentasse, poderia eventualmente encontrar o que precisasse. Kalon também perguntou há quanto tempo ela estava viajando, e ela disse que já estava nessa jornada há cerca de 80 anos. O que fez eles perceberem que ela tinha uma percepção diferente do tempo, pois falava disso como se fosse apenas alguns meses. Raquel expressou arrependimento por todas as perguntas, mas garantiu que estava tudo bem e que Jack deveria encarar as respostas dela como pagamento pela comida. Kalon então perguntou se ela possuía as asas do desertor em sua coleção, e depois de pensar um pouco, ela disse que acreditava que sim, pois essa habilidade permitia tirar o peso de qualquer coisa com a qual tivesse contato. Kalon então perguntou sobre seus planos futuros, e ela afirmou que ainda não havia decidido para onde viajar a seguir. Nesse momento, ele fez um pedido. Kalon perguntou se ela gostaria de passar um tempo na mansão, o que a deixa surpresa, dizendo que não queria se aproveitar da hospitalidade dele. Mas Kalon a tranquilizou, dizendo que estava tudo bem. O pai pede que, em troca, ela ensine ao filho o uso das artes espirituais. Jack fica surpreso e questiona se isso não é um pouco repentino. Então seu pai aponta que a senhorita Raquel já utilizou as asas do desertor antes, e que os elfos são famosos por seu talento excepcional em artes espirituais. Além disso, quem não gostaria de ter uma garota tão gostosa como ela como tutora? Dali, é 2 em 1, é só vantagem. No entanto, sua mãe discorda dessa tal vantagem. Visivelmente irritada, chama sua atenção por elogiar tanto alguém que acabara de conhecer. É só uma piadinha Meteline. Raquel diz que ainda não tem certeza e que quer primeiro avaliar as habilidades do filho antes de decidir. Jack, confiante, questiona o que ela poderia ensiná-lo e aproveita a oportunidade para se exibir. Fanny fica impressionada com a enorme pedra que ele carrega, apesar de Jack ser apenas uma criança. E Raquel também fica impressionada com a sua força ao levantar algo tão pesado. Ela pergunta se ele poderia ser comparado ao ar especial de Underloth em termos de poder bruto, algo que ela nunca viu antes. Quando os antigos professores de Jack perceberam que ele era mais forte do que eles, todos acabaram desistindo. Jack, curioso, pergunta o que Raquel acha dele. Entendi, ela responde, acreditando que ele tem muito potencial. De repente, ela salta no ar usando um poder, deixando Jack incrédulo e confuso com a altura e frequência de seus saltos. Então ela se aproxima e o pega por trás. Você vai sentar na cabeça. Você não consegue fazer isso, consegue? Ela pergunta a Jack se ele realmente acredita ser um gênio enquanto o segura. Embora seu poder seja impressionante, ela aponta que ele parece descontrolado e impulsivo. Ele grita que entendeu e implora para que ela o solte. Ela o segura com mais força, perguntando se ele realmente compreendeu, e diz para tratá-la corretamente se quiser algo dela. Ok, mestre. Peituda, Samar, mestre, já entendi. Peituda, Samar. Satisfeita, Peituda Samar estende a mão e reitera: meu nome é Raquel, é um prazer conhecê-lo. Eu serei sua Peituda Samar a partir de agora. A mão de Jack se aproxima de um novo começo, uma nova vida. Ele sente o retorno de emoções que foram destruídas em sua vida passada, enquanto uma voz sombria ecoa, dizendo que tudo está indo conforme esperado. Você já deixou o like e o comentário? Desgraçado. Deixa o like e o comentário se quiserem continuação dessa obra.
Alguns dias se passam após Raquel se tornar professora de Jack. Ele reclama que ela é muito má, mas batendo em sua cabeça, ela pergunta se ele não quer se tornar forte. Nesse momento, Jack se lembra de quando era impotente. A única coisa que podia fazer era assistir sem fazer nada. As pessoas que ele gostava e suas memórias preciosas foram destruídas. Então ele grita dizendo que odeia isso. Ele odeia ser fraco e não poder proteger nada. Notando sua angústia, Raquel fala para ele não se preocupar, pois agora ela está ali para treiná-lo. Algum tempo depois, Fanny escraviza alguns coelhos e manda eles fazerem um piquenique. Depois de pronto, ela libera os coelhos para fazer o que eles sabem fazer de melhor, deixar o like e dar a bunda. Raquel elogia as capacidades de Fanny em escravizar animais. O Lexo Perfeito é uma arte que permite o usuário entender e comandar espécies não humanas. Basicamente é a habilidade inimiga do Ibama, serve para mandar animal para morrer na linha de frente e fazer eles trabalhar num regime pior que a CLT. Depois que Fanny viu eles treinando juntos, ela não sossegou até também se tornar aluna de Raquel. Então eles fazem a pausa pro lanche. Visivelmente nervosa, Fanny pergunta ao Jack se ele poderia acompanhá-la no festival da colheita. Nesse momento, ele acha um papel se perguntando o que seria isso. Mas imediatamente Fanny pula em cima dele, falando para ele não olhar aquilo. The Damkeld, a cidade em que eles vivem, tinha uma indústria baseada principalmente na colheita. Então todo ano tinha um festival de colheita. Esse era um grande evento que trazia até alguns turistas de outros reinos. O Prota acaba concordando, já que ele planejava ir para o festival de qualquer forma. Porém, Raquel diz que isso não era bom, e Jack pergunta o porquê. Ela responde perguntando se ele não tinha dito que queria se tornar mais forte, mas também era verdade que o descanso era importante durante o treinamento. Então, se ele realizar todas as tarefas de hoje, ela o dará uma folga de um dia. E antes que ele possa sequer responder, ele já toma logo uma rasteira. Assim que se levanta, Jack pergunta como ela consegue se mover tão rápido. Raquel responde que não importa o quanto poder você tenha. Ele não serve de nada se você não consegue usá-lo imediatamente contra um ataque furtivo. A partir da formatura, ela fará toda hora testes iguais a esse com ele. Atualmente, ele leva 1,5 segundos para ativar sua magia. Esse tempo era mais do que necessário para um profissional abaixar as calças e passar a peixeira nele. A meta dele agora é atingir 0,2 segundos. E para o treino especial de hoje, atingir essa meta é a única forma de completá-lo. A elfa saudável quer levar um moleque de 7 anos pra guerra cheia de assassino profissional e ainda quer que ele sobreviva. A Fanny já fica toda triste pensando que perdeu o passeio com o macho, mas ele fala pra ela não se preocupar, pois com certeza aproveitarão juntos o festival. A elfa comenta que há muito tempo ela visitou uma vila insular cujo povo adorava Andreafo. Eles praticavam artes marciais que faziam uso das asas do desertor. Lá eles a ensinaram que as asas do desertor não removem simplesmente a gravidade. Esse era um poder que eles disseram poder afetar o próprio mundo. Jack começa a refletir sobre os aspectos de seu poder: pressão, gravidade e inércia. Todas essas forças precisam ser afetadas para que as asas do desertor funcionem, pois a gravidade não era a única força que afetava os objetos, e a prova disso eram os objetos que ficavam totalmente suspensos no ar. A elfa fala que contanto que ele se acostume a usar sua arte espiritual, ele poderá ativá-la em situações difíceis imediatamente. O que ela tinha feito antes foi basicamente uma técnica de alta velocidade, chamada engolir. E com bastante prática, ele também poderá aprender essa técnica, e assim vai ele fazer seu treinamento. O treino dele é basicamente tentar quebrar a inércia, para não ficar para trás quando o cachorro correr, mas aquilo não era tão fácil de se fazer na prática. Irritado, ele pede para que Raquel o ajude. Ele precisa de um plano da melhor forma de aprender isso. Então a elfa bola o plano que ele estava pedindo. Plano bom, plano bonito, plano gostoso. Pelo menos a instrutora é uma elfa saudável, poderia ser pior. Quando eles chegam no cume da montanha, Fanny grita para o horizonte. E do nada, a elfa simplesmente mete um empurrão no Prota. É aquele ditado, ninguém aprende a voar no solo. Escalando de volta, ele pergunta se por acaso ela estava querendo
querendo matar ele. E quando ele termina de escalar, ela empurra ele de novo. Todos os seus dias de treino foram lotados de surpresas como essa, porém ele continuou insistindo. Chegou um momento que ele estava quase conseguindo controlar de uma maneira natural. Mas então a elfa saudável dá uma de Madara e toca um meteoro nele. Quando o dia do festival finalmente chega, a elfa revela qual foi o resultado do treino de Jack. Ela fala que ele conseguiu um tempo de resposta de 0,5 segundos. Decepcionado, ele se vira para se desculpar com Fene. Porém, nesse momento, a elfa diz que permite que ele vá. Há uma razão para ela estar pressionando ele tanto ultimamente. Basicamente, a taxa de crescimento dele era várias vezes maior do que a de qualquer criança da idade dele. Naquele pouco tempo, ele aprendeu 3 vezes mais do que ela esperava. Além disso, a inimiga do Ibama também estava toda tristinha. Se aproximando de seus alunos, ela diz que eles devem ir todos juntos para o feriado. E abraçando Jack, Fene fica muito contente por poder ir junto com ele. Agora, no feriado, Fene se pergunta aonde a mestre estaria. Ele responde que ela deve estar em alguma competição de comida por aí, dando prejuízo. Toda a nutrição da elfa vai pros peitos, nutrição devidamente aproveitada. Quando ele se vira, Fene tinha sumido. Indo até ela, ele pergunta o que ela está fazendo. Porém, agitada, ela diz que não era nada. Observando a loja que ela estava olhando, ele diz que aqueles pingentes eram bem bonitos. Então, se virando para ela, ele pergunta se ela não queria um. Daí ela fica lá toda envergonhada, dizendo que não precisa e tal. Ela não tem dinheiro, né, rapaziada? É pobre, pobre lascada. Porém, o Prota, em sua generosidade, compra um. Espero que isso nos renda um buraco mais tarde. Colocando um enfeite na cabeça dela, ele diz que mesmo que ela não se pareça exatamente como uma dama, se ela quer isso, a primeira coisa a qual deve começar é pela sua aparência. Pô, agora ela ficou bonitinha. Antes ela tava parecendo um vilão rico genérico. Envergonhada, ela gagueja que acha que algo tão rosa não combina assim com ela. Porém, nosso atacante diz pra ela não se preocupar, pois ficava ótimo nela. Afinal, ela tinha um rosto bonito, então ficaria bem com qualquer coisa. Então ela pega na mão dele, toda bobinha, perguntando se ele realmente a achava fofa. Não responde isso, Prota, isso aí da cadeia. E essa mão aí toda suada, que nojeira. Porém, sem responder, sabiamente ele diz que eles devem continuar andando. Então ela começa a bater nele, dizendo para ele parar de fazê-la de idiota. Nesse momento, a nossa elfa cheirosa chega abraçando Jack por trás. Porém, o Prota diz que ela tá podre, tá cheirando igual mendigo bêbado em rodoviária. Embora ela diga que não está bêbada, Jack responde que é exatamente isso que um bêbado diria. A elfinha tá olhando o poste de luz e achando que é o nascer do sol. Então o Prota fala que realmente estava ansioso por esse festival, mas parece que a razão pela qual ela permitiu que eles viessem foi só para se drogar e sair por aí mijando nos becos. Mas a elfinha enfia os dedos na boca dele, de uma maneira não estranha, claro. Ela diz que ele realmente está melhorando, então tem certeza que ele se tornará muito forte em breve. Ainda abraçada nele para não cair devido à tontura das drogas, ela revela que quando pediram para ensinar ele, achou que seria só mais um moleque mimado, com um pouco mais de talento que o normal. Nesse momento, eles veem várias crianças cantando e dançando em volta de uma árvore. Isso aqui seria perfeito para os inimigos do FBI. Sorrindo, Fene o puxa, falando que eles devem explorar um pouco mais. Ao voltarem para a mansão, eles veem seus pais comentando sobre os gatos carmesins. Quando eles perguntam o que era isso, seus pais respondem que estavam conversando sobre possíveis contramedidas. Os gatos carmesins são um grupo de bandidos que tem crescido muito nos últimos anos. Eles fazem de tudo, roubo, sequestro ou qualquer coisa que eles quiserem. Alguns relatos falam que é um grupo composto por 30 homens que se orgulham muito por sua força. E supostamente o líder deles é um usuário de artes espirituais de primeira classe, e dizem que é uma mulher. Portanto, nenhum deles deve sair quando já tiver escurecido, e eles também devem tomar cuidado mesmo de dia. E como já está muito escuro, os Posfordes devem ficar ali essa noite. Agora, no banheiro, o Prota reflete profundamente sobre como chegou a esse ponto. Alguns momentos atrás, Fene não o soltava, perguntando o que ele queria fazer. Ele responde que só quer que ela saia de cima dele. Porém, Raquel fala que antes de qualquer coisa, eles devem tomar um banho, pois estão muito sujos.
Presinto perigo. Então, ainda animada, Fanny fala que eles devem tomar banho juntos. E por alguma razão a elfa concorda. Embora o prota relute dizendo que é uma espada. Mas ela responde para ele se preocupar com isso quando tiver mais de 100 anos. Sei. Agora, de volta ao banho, o prota fica pensando que esse deve ser o pensamento comum para um elfo afinal. E bom, muitas coisas erradas aconteceram aqui. Pelo menos eles censuraram a Loli. Mas a elfa, meu amigo, a elfa tá insana. A elfa fica pra lá e pra cá balançando, na maior inocência. Eu não preciso dizer mais nada aqui, né? Tudo ocorreu conforme o regulamento manda. O coitado do prota fica lá, lutando pra se manter na pureza. Só umas espiadinhas de leve pra manter a classe. Então Fanny dá um salve no Jack, falando que ele tá manjando muito a mestre. E o cara me mete um abre aspas. É parte do meu treinamento. Um bom aluno deve sempre prestar muita atenção em seu mestre. Meteu essa na cara de pau. Caramba, isso não acaba. Tem um arco inteiro pro banho. Fanny fala que nesse caso vai se juntar a ele e observar seu mestre cuidadosamente também. Do nada a menina mete que a mestre de fato tem umas big ogivas. E depois disso ela pergunta a pergunta que ninguém deve fazer. E a Elfinha fala que não vai responder, né? É meio deselegante. Então a traidora da elfa joga a bomba pra cima do Jack, falando que ele pode explicar no lugar dela. E depois ela fala que, pra falar a verdade, não tem muita experiência nesse tipo de assunto. Não sai da água de novo, Jack. Fica aí quietinho. Pô, o nome do cara ser Jack realmente não ajuda. Depois que ela chama Fanny para lavar suas costas, ela se vira para Jack dizendo que ele terá 5 vezes mais treinamento básico amanhã. Essa será a sua punição por olhar para sua mestra com olhos impuros. Aí eu vou ter que ser advogado do Jack, né? Ficar balançando essas amoebas pra cá e pra lá é complicado, meritíssimo. Finalmente o arco do banho acaba, eu não aguento mais ser desmonetizado. No quarto de Jack, Fanny diz que hoje eles vão todos dormir juntos. É treinamento. Cara, até a Scam pediu desculpas pelas atrocidades que aconteceram aqui. Quando eles se deitam juntos, o prota sente que é como se eles fossem uma grande família. É isso. Então ele pede para chegar mais perto, para ficar mais quentinho. Porém ele acaba pegando do que não deveria. Agora o treinamento básico dele amanhã vai ser 10 vezes mais. Depois de ficar pulando pra lá e pra cá na cama do cara, no bom sentido é claro, comovida com os dois, a elfa fala que a amizade deles era muito bonita. Pulando em cima de Raquel, Fanny diz que ela também era sua amiga. Então Raquel pergunta o que Fanny gostava no Jack. Ela responde que ele sempre compartilha seus doces, gosta de passear com ela e também gosta quando ele brinca com ela. Pro prota, isso soa como se ela estivesse descrevendo um cachorro. E também, sempre que ele está junto com ela, ele é gentil. A elfa diz que é verdade. Jack realmente parecia ter uma quedinha por ela. Sem enrolação, a elfa já pergunta na cara se quando crescesse, Fanny ia querer ser esposa de Jack. Envergonhado, Jack pensa que ela tá exagerando. Mas toda envergonhada e gaguejando, Fanny diz que sim. Sorrindo, Raquel diz para ela se certificar de ser uma boa noiva. E Jack também deveria fazer o melhor para ser um bom marido. Embora Jack estivesse um pouco desconfortável, ele acaba ficando mais tranquilo ao notar a felicidade de Fanny. Durante a noite, Fanny o acorda de repente. Em seguida, ela se enfia para baixo das cobertas. Envergonhado e desviando o olhar, ele pergunta se ela por acaso tinha alguma coisa para dizer. Deixa o like, vagabundo. E um salve pros membros. Muito obrigado. Aí eles ficam lá de papo furado sobre dar um presente pro mestre. E eles acabam prometendo que vão às compras juntos no próximo dia de folga. Depois disso, ela fica toda corada, comentando sobre o que ele tinha dito mais cedo sobre ser um bom marido. Se aproximando mais dele, ela diz que ouviu das empregadas que casais devem assistir aos videozinhos do Kazu Senpou-chan juntos de mãos dadas. Em seguida eles fazem um selo, um pacto, um cumprimento amigo. Selo bocal. Que nem o Sukuna faz selo com a boca. Quando eles finalmente adormecem, Jack sonha com sua vida anterior, aonde nevava e ele fazia bonecos de neve junto com sua irmã e alguma outra pessoa. Empolgados, eles parecem comemorar um feriado juntos. Ao acordar, eles se levantam e Jack a cumprimenta, mas ela fica toda envergonhadinha, o que faz Jack ficar um pouco envergonhado também. Em seguida eles notam que a mestre não estava ali, e Jack não perdoa, né? O Jack agora só quer fazer selo com a
boca. Porém, bem nessa hora, a mestra chega no quarto e os dois se afastam correndo. O Jack vai até parar lá do outro lado da sala de ponta cabeça. Quando sua mestra pergunta o que ele está fazendo, ele responde que parece que ele ainda não acordou. Porém, sua mestra responde que ele é um preguiçoso. É que se ela fosse do FBI, ele já tinha ido em cana. Depois, Raquel diz que já volta, dizendo que sua saída era sobre o presente que ela tinha mencionado para ele no outro dia. Só foi a Elfa fechar a porta e a Fanny pergunta se ele quer continuar o que eles começaram. Mas o Prota diz que é melhor não, eles podem deixar isso para depois. Envergonhado, ele reflete se esses acontecimentos vão fazer ele mudar a forma como ele vê a Fanny para sempre. Animada, ela diz que a mestre falou que só vai voltar de noite, então eles tinham tempo de sobra, mas eles deveriam se apressar e ir logo. Ela pergunta se por acaso ele já tinha esquecido que eles tinham combinado de ir comprar um presente juntos. Então a cena corta e vemos o Prota acordando aparentemente em uma cela. Fanny o acorda o chamando pelo seu nome. Se levantando rapidamente, o Prota pergunta que lugar era aquele. É o porão dos fugitivos da FBI. Agitado, Jack pergunta às outras crianças que lugar era aquele. De repente ele sente uma dor de cabeça. Ele se lembra de quando estava na cidade fazendo compras com Fanny, e eles acabaram encontrando um senhor na rua de bigode que estava oferecendo bebidas de graça. Nunca aceite coisas de estranhos na rua, crianças. Se te oferecerem um pirulito, dê um chute no saco dele e saia correndo. Essa é a cal da sobrevivência. Apesar de ter sido drogado, sequestrado e agora estar num porão duvidoso, Jack parece estranhamente calmo. Refletindo, ele pensa que talvez isso seja por conta de todos aqueles anos em que ficou preso. Preso não, hospedado. Parece que o mesmo que tinha acontecido com eles aconteceu com as outras crianças também. Tinha umas que já estavam hospedados ali há uma semana. Caramba, mano, as crianças estão tudo alejadas. Espero que tenha sido defeito de fábrica. Nesse momento eles ouvem alguns passos ao fundo e a criança já entra em pânico, gritando que nem uma sequelada. Se acalma, até parece que foi sequestrada por amigos vendedores de órgãos. Pelo menos não tá na rua passando fome. Aquela na frente deles era a chefe daquele humilde grupo de comerciantes de legos humanos. Olhando para Jack, ela fala que é como ela esperava de uma criança da aristocracia. Ele parece ter crescido muito bem e saudável. Então ela diz para o outro cara para ele ir e dizer que eles já podem começar o cassino de hoje. Empolgado, o homem pergunta quantas pessoas seriam hoje. Ao fundo, o Prota tenta entender o que ela quer dizer com cassino. Olhando para eles, ela diz que eles devem usar os dois novatos e mais aquela outra criança ali. A criança já entra em pânico, começando a gritar, implorando e suplicando para que não. Chorando, ela fala que fará qualquer coisa menos cassino. Mas a mulher opressora já dá logo uma bicuda na criança. Aqui todo mundo tem direitos iguais. Jack fica sem entender o que aconteceu. Tudo que ele viu foi a mulher enfiar a mão no saco, mas não conseguiu perceber nenhum sinal dela ter tocado a criança. Ele se pergunta se por acaso aquela seria a arte espiritual dela. Por trás da grade, ela chega mais perto dele, o chamando. Ele era totalmente diferente das outras crianças. Por alguma razão, ele parecia surpreendentemente calmo. Ela quer saber se ele não tem medo ou se só é muito estúpido para não entender a situação em que está. Então o Prota simplesmente se vira rindo, dizendo que o cheiro de bruxa velha envelhecida era realmente assustador e que ele estava lutando para prender a respiração. Estou falando de você mesmo, bruxa velha. Vou te apelidar de Shit Road Hag. É uma abreviação para bruxa velha que cheira a merda. A chefe então bate o pé no chão e de repente o Prota é acertado na cabeça. Se afastando, ela diz que é a chefe dos gatos carmesins, Vicky, o sangue leopardo, e que qualquer um que a desafie será vendido na feira por um preço abaixo do mercado, porque vai estar completamente estragado. Quando eles finalmente vão embora, o Prota se levanta dizendo que está bem. Ele estava flutuando no momento do ataque, e o ataque dela foi basicamente um chute no chão, mas que diferente de quando foi com o outro garoto, os braços dela não se moveram e o golpe veio de outra direção, pegando nas bochechas dela. Ele diz que a prioridade é ela entrar em contato o mais rápido possível com os pais dele e com o mestre. Ela precisa avisar sobre o esconderijo dos bandidos em que eles estão. Indo na janela, ela já começa a
gritar que nem uma maluca chamando pelos passarinhos. Os colegas de quarto já pensam que essa daí já chegou maluquinha. Porém, de repente, os pássaros vão até Fanny. Sem demora, ela manda aqueles escravos vagabundos daqueles pássaros trabalharem. Ele já tinha preparado previamente várias formas de entrar em contato com o mestre caso algo acontecesse. Afinal, ela é basicamente uma loja ambulante de artes espirituais. Por isso ela conseguiria responder facilmente a qualquer forma de contato. Então a criança mais fresquinha do grupo se apresenta como Benny. Credo, essa mercadoria tá podre, toda suja e desnutrida, sem falar das que estão faltando pedaço. O prota já começa a dar esperanças para aquelas pobres crianças que serão transformadas em Legos amanhã. E a primeira coisa que eles devem fazer é tirar todos dali. Se virando para Fanny, ele pergunta se ela entende o porquê deles terem que fazer isso primeiro. Então Fanny responde que é porque quando as pessoas que virão os ajudar começarem a lutar contra os bandidos, provavelmente eles usarão eles como reféns. Acariciando sua cabeça, ele diz que está correto. E Fanny implora que ele afofe mais sua cabeça como recompensa. A criança futuro Lego pergunta quem exatamente eles são. Refletindo, o prota se pergunta como exatamente deveria responder isso. Então Fanny começa a gritar que eles são heróis da justiça. Ela diz que a mestre contou que ele estava treinando porque queria ser um herói da justiça, o que o deixa confuso, se perguntando que tipo de explicação exatamente a mestre deu. Mas de qualquer forma isso não era tão ruim. Agora eles são os heróis da justiça. Ele vai ajudar cada um daqueles aleijados pobres coitados. Mais tarde, a chefe volta para levar as crianças para o cassino. Quando eles saem, o prota fala que ele não esperava que a própria chefe em pessoa viesse para os acompanhar. Aquele de fato era um tratamento VIP. Sorrindo, a chefe diz para ele falar baixo enquanto ainda pode. Enquanto se deslocam, Jack fica pensando que se não fosse pela chefe ser uma usuária espiritual especial, eles poderiam facilmente lidar com os capangas. Porém também tem a questão das 10 crianças que eles precisam tirar dali. Então por hora, eles precisam ter noção da força real do inimigo e entender a geografia do local. Nesse momento, um mapa na parede chama sua atenção. Aquele parecia ser um antigo forte imperial abandonado. Aquilo basicamente era um labirinto. Finalmente eles chegam na pracinha do cassino, aonde só tem os gente boa. Vicky grita dizendo que trouxe a roleta, e todos começam a gritar de empolgação. Indo até um javali preso, a chefe diz que eles devem ensaiar antes de realmente começarem o show. Bom, as regras do jogo são basicamente pegar a peixeira e ficar balançando para ver quais partes ele consegue cortar. A pessoa com a peixeira estará vendada, e todos ali podem apostar em qual parte eles acham que ele vai cortar. Nervoso, Jack não consegue acreditar que aqueles malucos realmente estavam fazendo isso. Por isso que aquelas crianças estavam tudo cotoca. Os caras vão ao delírio cantando o hino deles sobre silenciar crianças choronas. Então o primeiro camarada vai para fazer o teste inicial para ver se tá tudo em ordem. Sem demora, o camarada já desequipa o bracinho direito do nosso amigo Javali. O jogo do bicho tá diferente. Se virando para ela, Jack pergunta se ela realmente pretendia fazer aquilo. Ele pergunta se eles não eram um produto, então como ela poderia vender produtos danificados? É só fazer uma promoção Black Friday. Rindo e completamente fora da casinha, ela fala que ele tem um bom ponto. Mas nesse mercado, os clientes tinham suas próprias preferências. Então basicamente aquele era um evento promocional para alegrar os clientes. Um evento de marketing. Nesse momento, o prota vê algo ao fundo. Lá havia um espantalho equipado com legos humanos. Esse aí é o mascote do evento de marketing. Além disso, o mascote do marketing também ajudava a proteger suas pequenas plantações de vegetais. Depois disso, Jack já entendeu que aquelas pessoas eram iguais à sua irmã. Pessoas que jamais devem ser perdoadas. Bom, então é hora de começar o show de verdade. A chefe decide que vai guardar o pirralho arrogante para o encerramento do evento. E o primeiro participante será o Benny. Desesperada, ela tenta fugir, mas não tem como fugir do título de Kotoko. Preocupada, Fanny pergunta se Jack não vai ajudá-lo. Já tá bem claro que a situação é bem ruim. Por mais que ele pense sobre isso, não haveria chances dele vencer sozinho todos aqueles bandidos ao mesmo tempo. Um ataque massivo com o poder do espírito sagrado poderia virar o jogo, mas isso também colocaria Fanny e as outras crianças em perigo. Em um ato de desespero, Benny começa a arremessar pedras contra o grupo, mandando eles não se aproximarem. Mas claramente não funciona. A chefe já pisa nele e ele vai parar lá no lugar do abate.
Vendo aquilo, Jack fica se perguntando como Benny foi movido para a mesa em um único instante. Até onde Jack sabe, a única arte espiritual capaz de fazer isso é o Buraco do Sacramento. Essa habilidade tinha o poder de se mover de um lugar para o outro com tempo de viagem zero e sempre ignorando obstáculos. Buraco do Sacramento é complicado. Jack não entende como aquilo era possível. Aquela era uma arte espiritual super rara. Mesmo se procurasse em academias, iria encontrar poucos usuários dela. Além disso, se você consegue mover uma pessoa inteira, você já é classificado como um especialista. Dentre todas as pessoas, como aquele poder foi parar na mão daquela maluca. Agitada, ao fundo Fanny fica repetindo pelo nome de Jack. Atentamente, observando tudo ao redor, ele busca por uma abertura. Então, o mascote do grupo acaba chamando a atenção dele. Eufórica, a chefe grita que eles devem cantar com todo o seu coração e aproveitar o show. Quando nosso colega Benny, o futuro Kotoko, estava prestes a ser dividido, corvos aparecem do nada e acabam interrompendo o homem. Durante toda aquela confusão, Jack tenta soltar Benny, enquanto Fanny estava controlando os corvos. Porém, Jack grita para Fanny que eles não têm tempo para isso. Ao fundo, a chefe do grupo dos bandidos grita completamente enfurecida. Ela avança rapidamente sobre eles, mas Jack acaba escapando usando as asas do desertor. Deixando-a para trás, eles flutuam para longe da base. No caminho, Fanny pergunta se eles vão deixar as outras crianças para trás. Jack responde que não, mas primeiro eles precisam ir em direção à cidade para pensarem que escaparam. Depois eles voltarão e definitivamente vão salvar todos.